Olá, Home Student, seja bem-vindo aí a mais uma aula do canal da Homeworks. Está chegando aqui agora, gosta de assistir aula, gosta de estudar, quer bons conteúdos aí para você estudar, tanto para os PETs, para o Enem, para vestibulares de modo geral, né? Concursos públicos. Então se inscreva no canal, acompanhe-nos nas redes sociais, tá? Porque tem mais aula por aí. Bom, pessoal, vamos resolver então aqui alguns exercícios do PET, né? Do PET 3, tá? Semana 2 do terceiro ano, ok? Então vem comigo. Exercício da FUVEST São Paulo, tá? Ó, na década de 1780, o médico italiano Luigi Galvani realizou algumas observações utilizando rãs recentemente dissecadas. Em um dos experimentos, Galvani tocou dois pontos da musculatura de uma rã com dois arcos de metais diferentes, que estavam em contato entre si, observando a contração dos músculos conforme mostra a figura. Tá? Então a gente tem aqui o metal, tá? Os metais que se tocam e tocam aí as rãs também, tá? Então o músculo da rã se contrai e a perna se move, tá? Bom, interpretando essa observação com os conhecimentos atuais, pode-se dizer que as pernas da rã continham soluções diluídas de sais, né? Pode-se também fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento de uma pilha. Tá? Realmente, a gente tem uma solução salina ali nas pernas da rã, né? Então isso vai funcionar aí, aparentemente, aproximadamente como uma pilha. Tá? Considerando essas informações, foram feitas aí as seguintes afirmações. Então, letra A não, número 1, alternativa 1. Devido à diferença de potencial entre os dois metais, que estão em contato entre si, em contato com a solução salina da perna da rã, surge uma corrente elétrica. Tá? Bom, essa afirmativa é verdade. Por quê? Né, se eu tenho uma diferença de potencial, eu vou ter como consequência uma corrente elétrica. Né? Então, V igual a RI. Supõe aí que a perna da rã também ofereça algum tipo de resistência, né? Ou tem algum tipo de resistência em si. A gente vai ter aí a corrente elétrica aí como consequência da diferença de potencial. Tá? Então, a 1 é verdadeira. Nos metais, a corrente elétrica consiste em um fluxo de elétrons. Vamos considerar que essa questão 2, essa alternativa 2, ela é correta também. Não é necessariamente diretamente um fluxo, tá? Mas também não deixa de ser no contexto aqui. Tá? A gente tem o certo mesmo é que você tem elétrons, né, portadores de carga que levam, que se movem, tá? Que vão colidindo, que vão encostando e passando essa carga adiante, tá? Mas a gente pode entender de uma maneira um pouco grosseira que isso é um fluxo também, tá? Bom, alternativa 3. Nos músculos da rã há um fluxo de íons associado ao movimento de contração. Sim, porque como a gente vai ter uma corrente elétrica e a gente tem essa solução salina na perna da rã, então você vai ter essa solução salina vai ser ionizada. Então, esses portadores de carga, né, a gente vai ter também vão ser íons também que vão se movimentar no sentido da contração da perna da rã, tá? A gente sabe, né, no experimento, que quando você pega uma solução salina, aquela solução ela se torna condutora de eletricidade, né, de corrente elétrica. Então é correto o que se afirma em letra E, 1, 2 e 3. Nós temos aí todas as alternativas corretas. Número 2. Suponha que um estudante em um laboratório precise ligar uma lâmpada que funcione com 9 volts. Ele possui 8 pilhas de 1,6, 1,5 volts cada. Quantas pilhas ele irá utilizar em sua montagem? Tá? Ele vai utilizar quantas? Na número 2, ele vai utilizar 6 pilhas. Por quê? Porque se cada pilha é 1,5 volts e eu colocar elas em série, tá? Eu vou ter um total aí de 9 volts. 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 6 vezes, ok? Então, na letra A, eu tenho 6 pilhas. Ok, pessoal? Na letra B, o que eu tenho aí na letra B de bola? Faça um desenho esquemático
mostrando como foram ligadas essas pilhas para obter a tensão necessária. Bom, a gente sabe que são 6 pilhas e a gente tem que ligá-las. A gente tem que ligá-las o quê? Em série. Né? Bom, se a gente tem que ligar essas pilhas em série, a gente tem um esquema aqui, tá? Um desenho esquemático seria esse aqui, no caso, né? A gente teria polos opostos sendo ligados, né? Polo positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. No total aí de 6 pilhas. Beleza, pessoal? Na próxima aí, número 3. O chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente a água. Para resolver esse problema, fechamos um pouco a torneira, tá? Muito comum aí nos chuveiros elétricos de nossas residências, né? Como esse procedimento estamos? Letra A, diminuindo a resistência elétrica do chuveiro, diminuindo a corrente elétrica que atravessa o chuveiro, diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo, diminuindo a diferença de potencial nos terminais do chuveiro, economizando energia elétrica. O que seria? A letra A, a gente está diminuindo a resistência elétrica do chuveiro? Não. A resistência elétrica do chuveiro permanece a mesma. Letra B, estamos diminuindo a corrente elétrica que atravessa do chuveiro? Também não. A corrente elétrica ela permanece a mesma porque a tensão permanece a mesma. Agora, na letra C, diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo. Sim, se a gente for observar, a quantidade de água realmente diminui, né? Então a gente fecha um pouco, a massa de água diminui. Tá? Bom, a gente pode pensar o seguinte: se eu tenho menos água, tá? Fica mais fácil de eu aquecer essa água. Né? Eu tenho uma energia que vai aquecer mais uma quantidade de água menor, né? Aquece mais facilmente. Você faz um experimento para você ver, né? Se você coloca numa chaleira uma quantidade de água e uma quantidade menor de água, o que vai esquentar mais rápido? Quando você tiver uma massa menor de água, tá? E a gente pode observar essa número 3 aí, essa questão número 3, pela equação do calor, né? Calor sensível, né? A famosa fórmula Q-macete, né? Q igual a M vezes C vezes delta T, que significa o quê? A gente tem esses dois termos diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais massa, mais calor eu preciso para eu variar uma mesma temperatura. Então, se eu diminuo a massa, né, eu diminuo a quantidade de calor necessária, né? E calor é energia. Tá? Então, se a minha energia é a mesma, o que eu faço? Eu diminuo a minha quantidade de massa, tá ok? Para eu elevar a minha temperatura, tá? Então, basicamente, aí, na questão 3, resposta certa é a letra C, de camarão, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem estado até aqui. Um abraço e até a próxima aula.